Fala aí galera, tô aqui com mais um vídeo de Cartola, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Então bora começar, vamos para a análise da rodada 12, o primeiro jogo dessa rodada é Atlético Goianiense e Vitória. Eu não apostaria em ninguém desse jogo, pois os dois times estão na zona de rebaixamento e os dois vão em busca da vitória. Vasco e Flamengo, é outro jogo bem difícil para apostar, é um clássico, o Vasco joga em casa. Talvez seja um bom jogo para apostar no Luiz Fabiano, ou no Guerreiro. Eu não apostaria em ninguém da defesa dos dois times. Corinthians e Ponte Preta, é um bom jogo para apostar no Corinthians que joga em casa. O meio de campo e o ataque corintiano seria uma boa, mas a Ponte Preta gosta de atrapalhar os outros times. Chapecoense e Atlético Paranaense, eu apostaria nos jogadores da Chapecoense, que joga em casa e os seus jogadores devem pontuar bem. Botafogo e Atlético Mineiro, o Botafogo joga em casa, mas eu acho que o Atlético também vai forte. Talvez seja uma boa apostar no Casares para esse jogo. Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro vai forte para esse jogo, e na minha opinião é uma boa apostar nos jogadores do Cruzeiro, principalmente o Thiago Neves. Bahia e Fluminense, é um jogo em que eu apostaria no Fluminense, mesmo jogando fora de casa. É uma boa principalmente apostar no Henrique Dourado. Santos e São Paulo, é um clássico e é bem difícil apostar, eu não apostaria em ninguém desse jogo. Grêmio e Avaí é um ótimo jogo para apostar no SG do Grêmio, e também o meio de campo e o ataque que devem ir muito bem nessa partida. E Coritiba Sport, eu acho que o Coritiba vence esse jogo até porque joga em casa. E essa foi a análise da rodada 12, bora para as dicas. O goleiro que eu escalei foi o Cássio do Corinthians. Ele tem grandes chances de ficar com o SG contra a Ponte Preta, e também pode fazer algumas defesas difíceis. Enfim, acho que ele vai pontuar muito bem nessa rodada. Outras dicas para goleiros são Vanderlei dos Santos, mas eu acho que ele não fica com o SG, até porque é um clássico, mas ele deve fazer defesas difíceis, e por isso ele é uma boa para essa rodada. Outra boa dica para goleiro é o Marcelo Groi do Grêmio. Ele deve ficar com o SG, até porque o Grêmio enfrenta o Avaí que não faz muitos gols, e o jogo vai ser na Arena do Grêmio. Nas laterais eu coloquei o Reinaldo da Chapecoense, que joga em casa contra o Atlético Paranaense, e deve vencer. O Reinaldo é o batedor de penaltis, e também dá muitas assistências e desarma também, e ele tem chance de ficar com o SG. Também coloquei o Cortez do Grêmio, ele deve ficar com o SG, e também rouba bastante bolas. Outra dica que eu tenho para lateral é o Guilherme Arana do Corinthians, ele tem grandes chances de ficar com o SG, e também dá muitas assistências. Os zagueiros que eu coloquei foram o Jeromel do Grêmio, ele deve ficar com o SG, e também ele imita demais, desarma muito, e também chega bem no ataque. E também coloquei o Balbuena do Corinthians, ele tem grandes chances de ficar com o SG, também não faz muitas faltas. No meio de campo eu coloquei o Casares do Atlético Mineiro. O Atlético joga fora de casa, mas o Casares joga demais, e participa bastante dos gols do Galo, então vou escalar ele. Eu indico ele para vocês. Também coloquei o Andrigo do Atlético Goianiense. O time dele deve fazer gol nessa rodada, e ele participa bastante dos gols do Atlético Goianiense. Eu vou arriscar nele, eu acho que ele faz pelo menos uns 7 pontos. E para fechar o meio de campo eu coloquei o Thiago Neves do Cruzeiro. É um jogo bem difícil, mas eu acho que dá Cruzeiro, e ele é um mito e está sempre fazendo muitos pontos, então vou escalar ele. Outras dicas que eu tenho para o meio de campo são o Rodriguinho do Corinthians e o Diego do Flamengo. No ataque eu escalei o Luan do Grêmio, ele com certeza vai jogar bem nessa rodada, ele faz bastante gols e dá bastante assistências. Esse deve ser um jogo fácil para o Grêmio, eu indico muito ele para vocês. Também coloquei o Romero do Corinthians, ele sempre está pontuando bem no Cartola, e ajuda muito na marcação roubando bolas, e ele pode fazer um gol. E para fechar o ataque eu coloquei o Henrique Almeida do Coritiba. O Coritiba joga em casa e deve fazer gol, e o Henrique participa bastante dos gols do Coritiba, ele e o Kleber. E esse é o meu time para a rodada 12, ele custou 163,13 cartoletas, e se tiver alguma alteração eu vou postar na página do canal no
Facebook, e o meu Facebook pessoal eu coloquei na descrição também. Me adicionem lá. E foi isso, galera, espero que tenham gostado. Deixem o like, e se inscreva se ainda não for inscrito. Então valeu, fui, é nóis.